Começando o vídeo de hoje sem maquiagem. E não, esse vídeo não é sobre tutorial de make. Hoje eu quero falar com vocês sobre como escolher a estampa ideal considerando o seu contraste pessoal. E por isso eu tô sem maquiagem, porque a melhor forma da gente aferir o nosso contraste é estando sem make. Primeiramente, o que vocês precisam saber? O que é o contraste pessoal? Contraste é a diferença entre claro e escuro que nós temos nas nossas características. Pele, cabelo, olhos, sobrancelha, tudo isso. Então, o quão claro e o quão escuro são essas características é isso que vai determinar o nosso contraste. Se ele é baixo, se ele é médio alto, se ele é alto. Inclusive, já tem vídeo aqui no canal sobre contraste pessoal. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você, quando terminar este vídeo, ir lá assistir a esse outro. Então, algumas coisas que precisam ficar claras aqui. O nosso contraste, ele é aquele com o qual a gente nasce e cresce, sem nenhum tipo de intervenção. Porque aí você pode estar se perguntando, ué, mas a minha sobrancelha tem micropigmentação. Isso vai mudar no meu contraste? Sim. Então, se você tem micropigmentação na sobrancelha, nos lábios, se você tem, por exemplo, extensão de cílios, se você descolore o seu cabelo, principalmente se você coloca um tom muito mais claro do que o seu tom natural do cabelo, tudo isso altera o seu contraste. E por isso eu estou aqui sem maquiagem. Porque aí sem maquiagem eu tô sem nada de correção na sobrancelha, tô sem máscara de cílios, sem blush, sem sombra, sem nada. E eu não tenho micro, nem na sobrancelha, nem nos lábios, não tenho extensão de cílios também. A única coisa que eu tô aqui é um hidratantezinho labial, porque meus lábios são super secos, então iria ficar muito feio aqui no vídeo pra vocês. Então vamos lá. Eu vou pedir pro editor colocar a imagem em preto e branco pra gente começar assim. Então, coloca aí em preto e branco, por favor, edição, pra gente avaliar isso. Quando a gente põe a nossa foto em preto e branco, a gente consegue ver a escala de cinza. Então, fica mais fácil de identificar o nosso contraste. Então, você pode fazer isso aí na sua casa. Pegar seu celular, tirar uma selfie e colocar em preto e branco. Então, considere estar sem maquiagem. Se você tem essas intervenções, considere isso também na avaliação do contraste. E uma coisa que eu esqueci de mencionar, lente de contato, né? Se a gente usa lente colorida, a gente também está alterando o nosso contraste pessoal. Na coloração pessoal, a primeira coisa que é avaliada é o contraste pessoal, porque o contraste direciona a gente para as cartelas. E com a miscigenação que nós temos no Brasil, nós temos mulheres de vários contrastes diferentes e que provavelmente uma pessoa, né, uma mulher que tenha o mesmo contraste que outra, pode ser de cartelas diferentes. Então não tente adivinhar a sua cartela com base nisso, porque você corre um risco grande de errar, principalmente por conta dessa miscigenação que a gente tem aqui no Brasil. E a gente tem, por exemplo, o contraste médio em todas as cartelas. A gente tem o contraste baixo em mais de uma cartela também. Mas se você já sabe a sua cartela, eu vou dar algumas dicas aqui do tipo de estampa que é melhor para você. Aqui na minha mão eu tenho alguns tecidos que eu uso durante a consultoria de coloração pessoal. Esses tecidos são tecidos de contraste, né? Que são tecidos de estampas animal print. Eu uso esses e uso outros tecidos de contraste também. Eu vou usar os dois para vocês verem, porque o objetivo é ajudar vocês a escolher a melhor estampa de acordo com o contraste. Então, primeiro, bora avaliar o meu contraste. Eu acho que até pela minha roupa vocês já estão tendo aí um spoiler do melhor animal print para mim. Mas vamos embora lá. Já tô aqui com outros tecidos também de aferição do contraste. Vou começar para vocês verem o contraste baixo claro. Nessa bandeira, o que deveria acontecer?
as características dela deveriam repetir as minhas características. Vou pedir para colocar em preto e branco para vocês verem isso que eu tô falando. Então veja como não repete as minhas características. E é isso que precisa acontecer. O contraste é uma extensão das nossas características. Então isso aqui deveria repetir essa estampa dessa bandeira. Bora para a próxima. Aqui eu tenho um contraste baixo escuro. O primeiro era um baixo claro, tá? Este é um baixo escuro. A gente também percebe que ele não repete as minhas características, principalmente quando a gente coloca em escala de cinza, coloca em preto e branco. Então vejam, também não repete. E a gente tá vendo que é uma estampa que não repete as minhas características, que a gente não consegue ver a harmonia, porque o objetivo de seguir o nosso contraste nas estampas que a gente usa é seguir a harmonia. Mas isso não é regra, tá, gente? Isso é quando a gente quer a harmonia perfeita, quando a gente quer realçar a nossa beleza. Aqui, mais um contraste. Aqui eu tenho um contraste alto. A gente percebe que aqui tem um pouco mais de harmonia. As minhas características já se repetem um pouquinho mais quando a gente coloca em preto e branco. Mas ainda não é a harmonia perfeita. E quando a gente coloca esta bandeira, esta é de médio contraste. A gente vê que eu fico entre o médio e o alto contraste. E por que isso? Pedi para colocar em preto e branco também, para vocês analisarem. E por que é um médio alto? Olhando para as minhas características, vocês conseguem perceber que eu tenho o cabelo escuro, cabelo bem escuro, meu cabelo é um castanho, fica entre um castanho médio e um castanho escuro. Tenho os olhos escuros, a sobrancelha mais ou menos, os meus cílios não são muito escuros também. A minha pele é uma pele média para escura, então por isso eu tenho um contraste médio alto, ok? Se eu fosse uma mulher com a pele bem clara e o cabelo bem escuro, meu contraste seria alto. Se a minha pele fosse mais escura, meu contraste seria um médio. E é assim que você vai avaliar aí na sua casa também. Agora vamos falar de estampas. Quando a gente fala de contraste, o contraste ele é um guia. Não só para estampas, que é o que eu tô aqui para ensinar você hoje, mas também para maquiagem, para cor de cabelo. Maquiagem, principalmente a cor do batom. Então eu tenho um contraste médio para o alto. Eu preciso de um pouco de cor nos meus lábios. Se eu quiser fazer, por exemplo, mechas nos meus cabelos, se eu uso uma descoloração muito próxima à raiz, eu vou alterar muito o meu contraste e isso vai causar um impacto na minha beleza. Eu gosto de harmonia, tá, gente? Mas eu oriento as minhas clientes em relação a isso e quando elas querem fazer uma mudança radical, eu falo, vocês são livres, né? Você é livre para fazer aquilo que você quer. Então você não é obrigada a seguir seu contraste. Então vamos embora falar agora das estampas. Aqui eu tenho uma estampa que é apropriada para um baixo claro contraste. Então essa estampa ficaria maravilhosa para uma mulher loira de olhos claros. Não é o meu caso. Colocando em preto e branco, vocês veem que não tem harmonia. Essa estampa não repete as minhas características. Essa estampa já é para um contraste baixo escuro. Então é uma estampa que fica perfeita para uma mulher negra, uma mulher de pele negra, cabelos escuros, olhos escuros, que também não é o meu caso. Quando a gente coloca em preto e branco, a gente vê que essa estampa não repete as minhas características. E quando isso acontece, quando uma estampa não repete, quando ela destoa muito das nossas características, é como se a roupa chegasse antes, como se a roupa ficasse perdida, ficasse sozinha ali e a pessoa ficasse em segundo plano. E eu não gosto disso. Eu gosto quando tem harmonia, quando aquela roupa conversa com a minha beleza, conversa com quem eu sou. A menos que você queira chamar a atenção. E aí que entra a estratégia de imagem, ok? E aí por isso que é importante você saber qual é o seu desejo de imagem também. Bora para a próxima estampa. Aqui eu tenho uma estampa de girafa. Sim, gente, girafa, por que não?
são tão lindas, né? Aqui a gente tem um médio contraste. Vocês percebam que aqui já começa a ficar um pouco melhor pra mim. Principalmente quando a gente coloca em preto e branco. Vejam, a gente vê já um pouco mais de harmonia, mas ainda não é a harmonia perfeita também. Agora eu tenho uma estampa de zebra. Tem um preto e branco aqui. Então a gente vê bastante contraste entre essas duas cores. E para quem que essa estampa ficaria perfeita? Para uma mulher de pele muito clara e cabelos muito escuros. Pensa aí na Branca de Neve, sabe? Ficaria muito boa para Branca de Neve. Pensando numa atriz, Ai, gente, não consigo pensar numa atriz aqui agora. Mas Branca de Neve, eu acho que ficou claro aqui o meu exemplo para vocês. Quando coloca em preto e branco, a gente vê que não tem tanta harmonia. O que é mais claro em mim, que é a pele, não está tão claro quanto o branco, a parte branca dessa estampa aqui. E por último, a estampa que traz a harmonia perfeita para mim, que inclusive é a estampa que eu tô usando na minha roupa, por isso que eu falei que tinha um spoiler, é a estampa de leopardo. Leopardo onça. Aqui a gente já consegue ver muito mais harmonia. A gente vê que tem as partes mais claras, tem as partes médias, tem as partes mais escuras da estampa. E repete as minhas características. Então vejam em preto e branco como que a harmonia fica perfeita quando a gente coloca essa estampa aqui pra mim. E aí outra coisa que é muito importante a gente falar. Aqui a gente tá falando de um animal print com as cores que favorecem uma beleza de outono, por exemplo, e até de primavera, a depender do contraste. Isso falando de coloração pessoal. Mas se essa onça fosse preta e branca, ela não iria valorizar a minha beleza em termos de cores e de contraste. Então isso é muito mais complexo. Aí você consegue, né, identificar, às vezes, uma cor ou outra que favorece a sua beleza, até porque isso é muito intuitivo. Então, se você já sabe a sua cartela de coloração pessoal, você sabe que a estampa ideal para você, ela vai seguir não só as cores do seu contraste pessoal, mas também as cores da sua cartela, as cores que são mais indicadas para você. Aqui eu trouxe as estampas de animal print em suas cores naturais. E aí, se a gente pensa numa zebra, a zebra é preta e branca. A zebra não vai ser marrom e branco, entende? Se a gente pensa numa onça, num leopardo, vai ser dessas cores aqui, em tons de marrom, não vai ser em branco e preto. E aí é isso que você precisa avaliar quando for escolher a sua estampa. Então, mulheres de inverno ficam muito bem com estampas com contraste mais alto entre as cores, porque mulheres de inverno normalmente têm um contraste mais alto, a menos que seja uma mulher de inverno de pele oliva, por exemplo, que ela tenha uma pele mais escura, talvez um cabelo mais escuro, e aí ela vai ter um contraste mais baixo. Aí onde que ela vai entrar? Ela vai entrar numa estampa essa estampa aqui é de elefante, é uma estampa de elefante, por exemplo, ou numa estampa que tenha menos contraste entre as cores. Uma mulher de primavera, que tem um contraste baixo, contraste médio e às vezes um contraste médio alto, a gente vai encaixar numa estampa com um contraste médio entre as cores. E é isso que você vai considerar quando você descobrir o seu contraste. Então, tirou aí uma fotinho com um celular, uma selfie, colocou em preto e branco, identificou que você tem, por exemplo, baixo contraste. O baixo contraste você vai se encaixar em uma estampa parecida com essa, com cores muito parecidas, com o claro e o escuro aqui vai ter uma diferença pouca entre essas cores. Mulheres de verão ficam muito bem com
com estampas de baixo contraste, mas a gente também tem as mulheres de primavera. Por isso que eu falei aqui no começo do vídeo para você não tentar identificar a sua cartela só com isso, porque a gente tem mulheres de diversos contrastes em várias estações. Eu espero que você tenha conseguido entender esse vídeo. Se vocês querem mais vídeos desse tipo aqui, falando de coloração pessoal, comenta aqui e eu vou preparar para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.